Boa noite a todos. Começo por cumprimentar a todos que estão hoje a assistir a esta conferência sobre as incidências da crise espanhola em Braga e as suas ilações e todas as ilações que poderemos retirar relativamente à pandemia que estamos a viver atualmente. Agradeço o convite da diretora da Biblioteca Lúcia Craveiro da Silva, a doutora Aida Alves, para participar nesta conferência. Felicito-a também pelo trabalho desenvolvido, pois o dinamismo desta biblioteca mantém-se na atualidade, mesmo com todos estes constrangimentos que estamos hoje sujeitos. Quero também apresentar aqui, transmitir um cumprimento especial ao Dr. Marcos Antunes, que é o coordenador do Centro Qualifica da Câmara Municipal de Braga, e a todos os formandos deste centro, pois esta sessão funciona também como uma sessão complementar interna para o processo de reconhecimento, validação e certificação das competências. Aproveitando as vésperas do 25 de Abril, que é o que estamos a viver hoje, quero felicitar todos que lutaram pela nossa liberdade naquela madrugada e dia de há 46 anos atrás, mas também felicitar todos aqueles que desde então lutaram e lutam para que Portugal seja um país cada vez mais livre e cada vez mais democrático. Neste momento vivemos uma pandemia, todos sabemos isso, e este período faz inevitavelmente lembrar a última grande pandemia que ocorreu no mundo, precisamente a gripe espanhola de 1918. Deste modo, quero em primeiro lugar, lembrar os cerca de 800 portugueses que faleceram vítimas do Covid-19. Quero dar também uma palavra de incentivo a todos que foram afetados e infectados por este vírus. Finalmente, uma palavra de enorme reconhecimento e respeito a todos os profissionais da área de saúde que combateram e continuam a combater esta pandemia do Covid-19. Por momentos temos a tendência de pensarmos que a gripe espanhola de 1918 corresponde a momentos passados, a momentos longínquos, com consequências irrepetíveis. Contudo, poucas pessoas da nossa geração pensariam viver momentos angustiantes idênticos aos que estamos a viver na atualidade, como, por exemplo, a obrigatoriedade de estarmos confinados em casa ou com saídas controladas e a ter que as justificar. Com forte incidência em 1918 e 1919, a crise espanhola prolongou-se em muitas zonas do mundo até o ano de 1920, sendo a mais mortífera desde a célebre e terrível peste negra do século XIV. Esta pandemia afetou cerca de 25% da população mundial e provocou a morte a um número estimado entre os 20 e os 100 milhões de pessoas. O número equivaleria atualmente a um algarismo situado entre os 200 e os 425 milhões. Recorde-se que a população mundial, como sabem, atingiu no dia 14 de abril, portanto há cerca de uma semana atrás, o curioso número de 7.777.777.777 pessoas. Há muitas semelhanças entre o atual surto do coronavírus e a gripe espanhola de 1918. Por exemplo, alguns estadistas foram ou estão atualmente infectados, tal como na altura foram infectados, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Wilson, o presidente da França, Clemenceau, ou da Grã-Bretanha, David George, infectados durante a realização da Conferência de Paz em Versalhes em junho de 1919. Os primeiros casos da gripe espanhola de 1918 ocorreram no Kansas, nos Estados Unidos, e o primeiro paciente dessa gripe espanhola foi um soldado norte-americano que foi internado com sintomas de gripe precisamente a 11 de março de 1918. Nas semanas seguintes foram às centenas, concretamente 1.100 os soldados que foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que por isso que foram as tropas norte-americanas que participavam e se treinavam para a Primeira Guerra Mundial que contribuíram para a disseminação da doença por todo o mundo. Portanto, os Estados Unidos entraram na guerra já numa fase em que a guerra se desenvolvia e, como sabem, portanto, acabaram por ser determinantes e dessa forma também espalhar e contribuir para que a gripe espanhola se espalhasse pelo mundo. O nome de gripe espanhola advém de uma situação muito simples, é que na altura a Espanha não participou na Primeira Guerra Mundial e tinha a sua imprensa livre. E, portanto, a imprensa espanhola foi a primeira a noticiar este caso da gripe, da pandemia que ocorria, e dessa forma, noticiar a todo o mundo, e dessa forma, portanto, ficou então conhecida como a gripe espanhola. Em Portugal, esta gripe espanhola foi devastadora, agravando ainda mais a crise económica, a crise social e política que assolava o nosso país desde o regime monárquico de 1910, que terminou a 5 de outubro de 1910.
Por exemplo, a carestia que existia em Portugal durante a Primeira Guerra Mundial e, como consequência disso, a pobreza das populações, não só nas zonas rurais do país, mas também nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Coimbra ou Braga, eram bem visíveis e também contribuíram para esta terrível mortandade. Para termos uma ideia de como Braga era na altura da célebre, enfim, gripe espanhola, refiro meia dúzia de aspectos para ficarmos com uma ideia do que era Braga na altura. Há 100 anos era aqui em Braga frequente as pessoas varrerem o lixo das suas casas para as portas, prenderem os cavalos junto à entrada das casas e lançarem águas domésticas para a rua. Aliás, usavam aquele célebre grito "água vai". Toda esta situação originava constantes doenças, até epidemias, que provocavam um considerável aumento do número de mortos em determinadas épocas do ano. Muitas casas tinham o chão da cozinha em terra batida, e varriam-na com vassouras formadas por giestas. Nos arredores da cidade existiam inclusive zonas onde as pessoas davam de comer a grandes manadas de porcos, colocando gamelas e pias em frente às suas habitações. Isso fez com que da Câmara Municipal de Braga saíssem constantes códigos, constantes aconselhamentos para as populações adotarem medidas de higiene e de limpeza das casas. Os produtores de alimentos eram alertados constantemente para terem hábitos de higiene, também os vendedores deviam comercializar o leite e outros produtos lavando constantemente as mãos e não deviam ser portadores de doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, as ruas do Centro Histórico de Braga também se encontravam num estado adiantado de degradação. O delegado de saúde de Braga, portanto Vicente Braga, referiu na altura que em Braga não há saneamento, a limpeza municipal deixa muito a desejar, existem ruas onde raras vezes passam a vassoura, portanto há casas onde as fossas são focos de epidemias, de transmissão de doenças, pela sua péssima construção, onde os canos de esgoto praticamente não existem, de lá advém um cheiro pestilento. Dentro da cidade e em vários prédios ainda se vê criação de animais, de porcos, por exemplo. A lavagem da via pública nos dias de calor era feita de um modo manual e deixava muito a desejar. Isso era a análise que era feita, por exemplo, pelo delegado de saúde de Braga, Vicente Braga. Para combater a gripe espanhola, todos os proprietários de hotéis, cafés, restaurantes, casas de pastos, tabernas e outros pontos de reuniões foram obrigados na altura a lavar e a desinfetar os seus estabelecimentos, bem como, por exemplo, as retretes. O delegado de saúde de Braga reforçou ainda a importância destas práticas e aconselhou também a que as pessoas evitassem varrer os detritos domésticos para o exterior, efetuando-se em alternativa uma limpeza com um pano úmido ou embebida em cloreto de cal. É curioso também o apelo que o arcebispo de Braga fazia, portanto apelou à oração como remédio perante o flagelo da pandemia, pediu que as pessoas orassem a Deus para que a pandemia passasse e afirmou que a pandemia era uma consequência dos erros do homem, dos crimes que o homem cometia, e era, portanto, uma consequência dos castigos, dos desvarios, das punições e dos pecados que o homem, enfim, estava a cometer na altura. Atualmente, por exemplo, nesta segunda-feira, 20 de abril, o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde comparou a pandemia de Covid-19 à célebre gripe espanhola. Nunca, como até hoje, estas comparações foram feitas de uma forma tão vincada e veemente até. Na altura, como hoje, discutia-se o que se devia encerrar efetivamente, qual a melhor assistência aos infectados, se uma assistência domiciliária seria mais adequada ou não, se um internamento hospitalar seria mais adequado ou não. É exatamente aquilo que se passa na atualidade. Em fevereiro deste ano, de 2020, foram administradas em Portugal menos 13.277 vacinas contra o sarampo. Porquê? Porque as pessoas têm medo de contrair Covid-19 ao deslocarem-se ao centro de saúde. Isso tem consequências. Este é um tipo de comportamento que se repete também na Europa e, por exemplo, na Bélgica já ocorreram 2 mortes, precisamente porque as pessoas não vacinam contra o sarampo. O mesmo aconteceu quando a gripe espanhola, uma vez que o Braga não conheceu apenas a gripe pneumónica espanhola, conheceu também outras doenças como o tifo e a varíola. No distrito de Braga, em 1918 e 1919, morreram muitas pessoas, morreram concretamente 9.276 pessoas. Nos meses de outubro e novembro de 1918,
Morreram só neste distrito 4.773 pessoas. Na altura, como hoje, o Concelho de Braga está a ser o mais afetado, e na altura foi também o mais afetado. No Concelho de Braga morreram 754 pessoas. O segundo concelho com mais vítimas foi de Barcelos, com 700. Depois foi Famalicão, com 579, Faf e Vila Verde, com quase 500, portanto 499 vítimas, Guimarães, com 432, Cabeceiras de Basto, com 312, Lerico de Basto, 228 e Vieira do Minho, com 207 vítimas. Por fim, em Esposende morreram 183 pessoas, na Póvoa de Lanhoso 163 e em Terras de Douro 95. As mulheres foram mais visadas por esta epidemia, ou pandemia da gripe espanhola. Morreram 2.646 mulheres e 2.127 homens. Por exemplo, um momento dramático foi o mês de março de 1919, onde foram enterrados no cemitério de Braga 258 pessoas, sendo 76 delas menores de 7 anos. Há dias a escritora Joana Paris Rito escreveu no jornal Correio de Minho um texto sobre a gripe espanhola e referiu que, à medida que a epidemia se alastrava, fechavam-se escolas aqui em Braga, proibiam-se feiras e romarias, ordenou-se confinamento para os leprosos. Proibiram-se as visitas ao hospital, São Marcos, o entulho, os enfermos e moribundos eram tratados até com desprezo. A cidade cheirava a resina de pinheiro e o eucalipto eram queimados para purificar o ar da cidade. A cidade cheirava a morte, cheirava a medo, cheirava a azar. Hoje os funerais realizam-se sem missa e com o caixão fechado, funerais sem cortejo, mais breves e com um máximo de 10 pessoas. A Direção-Geral de Saúde, na atualidade, recomenda que o cadáver de um doente infectado não deve estar vestido e deve ser colocado num saco impermeável, preferencialmente em dupla embalagem. O corpo é depois colocado num caixão fechado e não deverá ser aberto. E, de preferência, deve optar-se pela cremação. Era isso que acontecia há 100 anos. Quando a gripe espanhola não havia mãos nem alento sequer para enterrar tantos mortos. Na altura, também se procedeu à incineração dos corpos. Em Braga, como refere a escritora que atrás mencionei, durante o dia, pelas artérias da cidade ocorriam incessantes desfiles fúnebres destinados ao cemitério de Braga. Durante a noite, pelas artérias da cidade, procissões à imagem dos autos de fé seguiam num compassar arrastado, lamorioso, desesperado. Todos oravam pelos vivos, oravam pelos mortos, oravam pelos acamados. Era um pavor. O combate à gripe espanhola foi dirigido pela Direção-Geral de Saúde, com o apoio dos delegados de saúde em cada distrito e dos subdelegados nos concelhos, contando também com o auxílio dos administradores e das câmaras municipais. Isto na altura. Naquele tempo ainda, a forma como as autoridades de Braga combateram este surto epidémico foi eficaz e muitas dessas medidas são adaptadas precisamente na atualidade. Por exemplo, o Governo Civil de então proibiu a realização de feiras e romarias e adiou para meados de novembro de 1919 a abertura do ano letivo. Por exemplo, a Câmara Municipal de Braga mandou lavar as ruas de Braga com as águas do rio Cava e mandou queimar eucaliptos e pinheiros para purificar o ar da cidade. O Hospital São Marcos proibiu em abril de 1919 a visita aos doentes internados nesse hospital, procedimentos que também se mantêm hoje. A nível nacional, o Governo tomou medidas drásticas, nomeadamente a suspensão das ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, o encerramento de teatros e cinemas e até os cortejos funerários. São procedimentos que também hoje se mantêm com o encerramento de fronteiras e os voos limitados. A situação era tão dramática que em alguns locais não havia sequer ninguém para enterrar os mortos. Só recordar um texto, já por uma altura também eu recordei, no Diário da História de Portugal vem um relato dramático de uma família de Amarante que, no dia seguinte ao seu regresso de Madrid, viu morrer o marido, a mulher, o padre que os enterrou, o sacristão, os homens que levaram a urna, a cozinheira, os vizinhos e até os cães e o gado. Tudo isto provocado pela gripe espanhola. Numa obra sobre, precisamente, a gripe espanhola de 1918, lançada em Guimarães a 2 de abril, pela Casa Sarmento, é referido que a gripe espanhola obrigou, quer em Portugal, quer em Espanha, a criar todo um sistema de saúde pública que até aí era inexistente em qualquer dos países ibéricos.
Recentemente, o professor Conor Reed, de 25 anos, que foi o primeiro britânico a ser diagnosticado com o novo coronavírus em Wuhan, na China, disse, 2 meses depois de ter sido curado, que venceu o vírus com um copo de whisky quente e mel. Hoje, na atualidade, outros defendem que este vírus é combatido com uma tigela de água com 8 dentes de alho. A quando a gripe espanhola, enquanto não se encontrava uma vacina, tentavam-se combater de qualquer forma esta doença e conforme a imaginação de cada um. Por exemplo, uns aconselhavam a beber whisky, tal como na atualidade, outros aconselhavam a comer muito alho, tal como na atualidade, outros ainda aconselhavam a extrair as amígdalas ou os dentes para combater a gripe espanhola. Na altura tentou-se, tal como agora, explicações para esta pandemia. Muitos defendiam que resultava dos antros de miséria em que as pessoas viviam, do excesso de trabalho e a consequente má alimentação e dos deslocamentos e mudanças de domicílios em ritmo muito elevado e nada comparável com as civilizações anteriores. É o que se passa na atualidade. Este vírus, dizem, está a propagar-se e propagou-se de forma rápida, precisamente pela deslocação intensa que se verifica em todo o mundo. Mas também, na altura, a pouca higiene era mencionada, por exemplo, a pouca higiene que existia nos transportes públicos, principalmente o comboio. E em vários países aconselhava-se a desinfecção das carruagens de passageiros, tal como se aconselhava a desinfecção das estações e das salas de espera. Aconselhava-se ainda a lavarem as estruturas dessas estações e as paredes até à altura das cabeças. Noutros países decidiu-se colocar escarradores nas salas de espera, nos corredores e nas próprias escadas como forma de combater a gripe espanhola. As medidas tomadas surtiram efeito, pois, relativamente a Braga, em setembro de 1919, o subdelegado auxiliar de saúde, na altura o Dr. Eurico de Almeida, informava que era magnífico o estado de saúde em Braga, tendo desaparecido a varíola e já quase não existia o tifo. O Canadá está atualmente a pagar $40 por barril para quem lhe levar o petróleo, ou seja, oferecem o petróleo e ainda pagam $40 por barril. Isto nunca foi visto até hoje, nunca tinha acontecido. Provavelmente surgirão desta pandemia crises económicas, crises sociais, crises políticas, tal como ocorreram após a crise que resultou da gripe espanhola. Para compararmos, num cartoon satírico publicado a 27 de junho de 1918, no Ridículos, em Portugal, retratava-se José Povinho como estando farto, fartíssimo, que protestava desta forma contra o custo de vida. Água mais cara, petróleo caríssimo, elétricos mais caros, sabão mais caro, não havia açúcar, velas mais caras, calçado mais caro, feijões a 3 tostões, carnes mais caras, carvão muito caro, ovos mais caros, fósforos mais caros, e dizia ele, basta com todos os milhões de diabos, não podemos continuar assim. Se atualmente existe uma condescendência relativamente às lideranças de topo nacionais, creio que os próximos anos, próximos meses serão marcados por uma crise económica com consequências sociais e políticas inevitáveis. Em Braga, há 100 anos, a vida era muito difícil e eram raríssimos os lares em que não tinham sido atingidos pela crise económica. Atualmente, as afirmações de alguns autarcas da nossa região vão nesse sentido, ou seja, a sua enorme preocupação quanto à gravíssima crise que nos irá atingir em breve. Basta recordar que há cerca de 4.000 novos desempregados por dia em Portugal. Basta recordar que o layoff em Portugal já abrange mais de 40.000 empresas. Basta recordar as palavras da diretora do FMI, que considera estarmos perante a maior recessão desde a Grande Depressão de 1929. Em 1913, verificou-se em Portugal um surpreendente superávit, fruto da severa contenção de despesas, a famosa Lei Travão. 3 anos depois, em 1917, a fome alastrava pelo país. Em meio desse ano, a fome era tanta que das manifestações resultaram prisões e muitos mortos. Em 1919, o nosso país estava economicamente arruinado. Atualmente, Portugal encontrava-se em assinaláveis excedentes orçamentais trimestrais, como sabemos. Há 100 anos, as revoltas políticas e sociais foram várias. A revolta de Santarém, a revolta de Monsanto e depois a monarquia do Norte.
As greves sucediam-se a dos trabalhadores, dos telégrafos postais, dos operários, dos corticeiros, do gás, da água, da carris, da moagem, da imprensa, dos marceneiros, dos padeiros, dos cesteiros. Em junho foi declarada uma greve geral. Em junho de 1920, o chefe do governo, António Maria Batista, morreu em plena sessão do Conselho de Ministros, depois de sofrer uma síncope cardíaca. Em janeiro, houve um governo que durou 5 dias, o governo de Alfredo Sá Cardoso, e outro que durou 5 minutos. O governo de Francisco Fernandes Costa tomou posse e demitiu-se de seguida. As dificuldades que a Europa atravessou há 100 anos conduziram-na, como sabemos, a regimes totalitários. Por exemplo, em 1924 surgiu o stalinismo na União Soviética, em 1925 surgiu o fascismo na Itália, com Mussolini, em 1933 o nazismo na Alemanha com Hitler e também em 1933 a consolidação do salazarismo em Portugal com Salazar. Dispensável será, enfim, lembrar as consequências desses regimes totalitários. É importante recordar ainda que há 70 anos abriram-se valas comuns para enterrar os mortos, tal como hoje são abertas valas comuns nos Estados Unidos para enterrar as vítimas desta pandemia. Alguém duvida que após esta crise na saúde pública não irão surgir atores políticos defendendo autoritarismos, extremismos, nacionalismos? Alguns deles já se estendem, já aparecem, já surgem na sociedade, conseguindo inclusive ser eleitos para o Parlamento Nacional e até para o Parlamento Europeu. Há pouco mais de meio ano, a 19 de setembro de 2019, o Parlamento Europeu aprovou, e bem, uma resolução sobre a importância da memória europeia para o futuro da Europa. No 21º ponto dessa resolução, salienta-se que o trágico passado da Europa deve continuar a servir de inspiração moral e política para enfrentar os desafios do mundo de hoje, incluindo a luta por um mundo mais justo, a criação de sociedades e comunidades abertas e tolerantes para com as minorias étnicas, religiosas ou sexuais e a promoção de valores europeus para todos. Esperemos que as consequências desta pandemia não nos façam regredir a um tempo que ninguém deseja. Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, referiu há dias que os trabalhadores estão mais em risco atualmente do que em qualquer outra altura desde a década de 1930, defendendo por isso a solidariedade geral. Winston Churchill referiu num dos momentos mais dramáticos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, que o mundo estava diferente e as pessoas tinham que se preparar para essas diferenças, e acrescentou que perante momentos difíceis, o tempo para adiar, o tempo para meias medidas, o tempo para expedientes conciliadores e ilusórios esgota-se rapidamente. As palavras de Churchill podem ser aplicadas não só no momento atual, em Portugal, na Europa e no mundo, uma vez que se deparam com uma pandemia que tem causado uma enorme preocupação, mas também podiam ser aplicadas a quando da mais mortífera pandemia que atingiu a humanidade há 100 anos, a gripe espanhola. Por fim, e para terminar, quero recordar o patrono desta